Exalte a Ele. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar em pé para nós lermos a palavra do Senhor. É muito bom estarmos reunidos nessa noite tão gloriosa para estudarmos o Santo Evangelho. Hoje nós vamos iniciar uma série de ensino fundamentado na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Essa é uma carta que ele escreveu em dois tempos. São duas cartas de Paulo, uma para incentivar os irmãos, consolidá-los quanto à sua jornada, o seu início de caminhada, e a outra tratando de uma questão futura, um cunho mais escatológico. Inclusive a primeira também tem alguns pontos escatológicos. E nós vamos fazer a introdução. Inicialmente nós vamos focar na leitura aqui do capítulo 1 dessa epístola, mas boa parte do nosso ensino, da nossa meditação, da exposição da palavra, dar-se-á em paralelo com Atos 17. Então deixa a Bíblia aberta também em Atos 17, porque lá tem a narrativa de como iniciou a igreja em Tessalônica. Essa é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Quando ele escreveu, ele estava em Corinto, foi por volta de 54 depois de Cristo, e é considerado a primeira das 14 epístolas do apóstolo Paulo. O propósito dela foi confirmar os novos discípulos das verdades fundamentais e exortá-los a permanecerem em santidade e proporcionar consolo em relação àqueles que já tinham morrido no Senhor. A igreja ficou confusa. Tipo assim, alguém morre, o que vai ser dessa pessoa? Que é do cristão, visto que eles esperavam Jesus naquele tempo e alguns estavam morrendo antes de Jesus voltar. E aí, o que será depois disso? Então, Paulo escreve também para confortar esses irmãos, incentivá-los quanto o futuro do cristão, o que acontece quando o crente morre no Senhor, e reforçando a fé desses irmãos que haviam sido ensinados inicialmente pelo próprio apóstolo Paulo, que não pôde permanecer por muito tempo em Tessalônica por causa da perseguição. Ele saiu de lá quase morto, foi apedrejado nessa cidade. Então vamos, Tessalonicenses, capítulo 1. É uma epístola pequena, você veja bem que o capítulo 1, nós temos somente 10 versículos. Dá para ler ela rapidamente. O irmão Haroldo está pedindo oração pelo seu pai, que está internado. É o irmão Luiz. Vamos apresentar esse pedido ao Senhor. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só um destaque aqui, quando você vê aqui, Paulo e Silvano. Quem é Silvano? Silvano é o mesmo Silas, tá? Silvano é o mesmo Silas, só que Silvano é a forma grega do hebraico Silas, ok? Então ele tinha, como Paulo, ele tinha dupla cidadania. Paulo como cidadão judeu, ele era conhecido como Saulo. Como cidadão romano, Paulo. Silas, como judeu, Silas. E como cidadão romano, Silvano. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai,
sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Vamos fazer uma oração. Convido o pastor Jonatas para estar orando e apresentando esse pedido à vida do irmão Luiz, que está internado, para que o Senhor lhe dê uma recuperação. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, mais uma vez levantamos o clamor a Ti. Senhor, que essa palavra que foi lida, que é viva e eficaz, venha penetrar em nossos corações e que a gente venha sair transformado por ela, Pai. Apresentamos também um pedido de oração, Pai, pelo pai do irmão Haroldo, que está internado, Senhor, o irmão Luiz, que o Senhor venha visitar ele neste momento, que o Senhor venha conceder a cura, venha conceder a recuperação, Pai. Revigora a saúde do Teu Filho, em nome de Jesus, amém. Nós vamos lá para Atos 17, porque nós temos a narrativa de como surgiu a igreja de Tessalônica. Observe que o capítulo 16 de Atos traz a narrativa do início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo passou um dissabor muito grande na cidade de Filipos. Os irmãos se recordam que quando ele começa a pregar em Filipos, havia uma jovem com espírito de adivinhação, e Paulo expulsa aquele espírito da vida da moça, ela é liberta, e o resultado da libertação daquela jovem redundou em uma perseguição para Paulo e Silas. Foram açoitados em praça pública e depois aprisionados com os pés no tronco. Os irmãos sabem como terminou a história. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam louvores. Mostraram que a fé deles não era fundamentada naquilo que Deus faz, porque se fosse, ficariam frustrados com Deus. Sim ou não? Você está pregando o evangelho, você está falando de Jesus, apanha em praça pública, os pés são amarrados no tronco, passa uma vergonha tremenda, e ainda assim eles encontram forças para louvar, adorar e glorificar o Senhor. Como que terminou o culto de Paulo? Diz a palavra que Deus mandou um grande terremoto, os alicerces do cárcere foram sacudidos, todas as portas foram abertas, e o carcereiro desesperado queria se suicidar. Paulo diz para que ele não fizesse, porque todos estavam lá. E aí veio aquela pergunta do carcereiro: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo responde:
crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Observe, irmãos, que geralmente quando a gente acaba de vivenciar um processo de dor, cria-se em nós uma expectativa de que as coisas vão melhorar. É assim ou não é? Você vence uma luta, você vence uma prova, você vence uma batalha, consequentemente você espera que agora daqui para frente vai entrar um novo ciclo, um novo processo, um novo tempo de Deus para a minha vida. Não foi bem assim que aconteceu com Paulo. Depois de passar por esse processo de humilhação, de perseguição, na cidade de Filipos, olha a sequência, versículo 1 do capítulo 17 de Atos. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Preste atenção aqui na estratégia de Paulo. Ele passa em 2 lugares e não para. Por que ele não para em Anfípolis e Apolônia? Essas cidades não tinham sinagoga. E geralmente Paulo, quando chegava em um lugar, o primeiro lugar que ele procurava acesso era na sinagoga dos judeus. Ele queria falar do evangelho para os seus compatriotas. Ele queria apresentar Jesus para os seus irmãos de pátria. De lá, ele partia e levava o evangelho para as outras nações e os outros povos. Estrategicamente, quando ele olha, o nome do lugar é até difícil de pronunciar, em Anfípolis e Apolônia não tem sinagoga, ele não para. Ele vai então para Tessalônica. Tessalônica era uma cidade de expressão, era tipo uma capital daquela região. Ela foi feita em homenagem à irmã de Alexandre o Grande. Essa cidade foi dedicada à irmã de um grande imperador. E Paulo chega nessa cidade estrategicamente, porque o círculo de pessoas naquela região era enorme. O alcance, então, da sua mensagem teria uma tendência de ser maior. Primeiro, ele teria um espaço dedicado a um culto religioso chamado sinagoga, onde se estudava a lei, onde ele poderia aproveitar a oportunidade de pregar o evangelho. Então, estrategicamente, ele vai para Tessalônica por alguns fatores que favoreceriam a pregação e o trabalho missionário que ele estava realizando. Segundo, veja bem que isso faz sentido o que eu acabei de dizer. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então, estava acontecendo na sinagoga um certo debate de uma maneira saudável, porque na sinagoga se reunia os doutores da lei, e Paulo era doutor na lei. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele foi preparado por um dos maiores mestres da lei daquele tempo. Gamaliel é aquele que ficou conhecido, quando você lê o Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, capítulo 5, a igreja começou a crescer, começou a se expandir, e prenderam alguns discípulos e ameaçaram eles de morte se continuasse a falar em nome de Jesus. E chegou um momento que o Gamaliel falou: olha, gente, não vamos mexer com esse povo, não. Se essa obra for de Deus, ela vai permanecer. E se ela não for de Deus, vai cessar. Esse foi o conselho de Gamaliel. E esse grande homem, esse mestre da lei, foi quem treinou Paulo, foi o professor de Paulo, quem preparou Paulo dentro das instruções da lei. E observe que não tinha sinagoga nas outras cidades, mas em Tessalônica tinha. Paulo, como tinha por costume dele, chegava numa cidade, chegava em um lugar, logo ele procurava uma sinagoga para
discutir sobre as Escrituras. Durante 3 sábados, Paulo foi na sinagoga de Tessalônica, disputando com eles sobre as Escrituras. Como que era essa disputa? Era uma briga? Não. Era um diálogo saudável, feito com perguntas e resposta. Lembra do que aconteceu com Jesus quando tinha 12 anos? Diz a palavra que ele disputava com os doutores da lei. Ele fazia pergunta e ele respondia perguntas para um entendimento das Escrituras. E a proposta de Paulo, nessa disputa, era mostrar aos doutores da lei daquela sinagoga que Jesus, a quem ele pregava, ele era o Cristo. Observe aqui no versículo 3, que aqui explica como era a disputa deles. Versículo 3 de Atos 17. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Você observa que Paulo, ele fala com conhecimento. Paulo, ele fala com bagagem. Isso é um exemplo para nós. Você sabe falar o porquê da sua fé? Por que você precisa batizar? Por que você precisa participar da ceia? Estou falando de coisas básicas. Você sabe sustentar por que você acredita que Jesus vai voltar? Se alguém chegar para você e perguntar, Jesus é Deus? O que você vai responder? Qual a prova nas Escrituras que você tem de que Jesus é Deus? Paulo estava demonstrando isso. Ele expunha e ele demonstrava, pegando as Escrituras, base dos judeus, que eles utilizavam o Antigo Testamento, em especial a Torá, e demonstrava que Jesus, o Cristo, deveria padecer e ressuscitar dentre os mortos. Então ele mostrava o livro do profeta Isaías, que falava sobre Jesus. Ele pegava o livro de Zacarias, que falava sobre Jesus, o livro de Amós, o livro de Miqueias, a própria mensagem do Moisés, que falou que Deus suscitaria no meio de Israel um profeta semelhante a ele, a quem aquela nação haveria de ouvir. Então você vê que Paulo, ele não fala sem base, ele fala com fundamento, ele expunha e ele demonstrava. Nós temos uma diferença aqui. Observe que quando Paulo se converte, vamos lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele tem experiência no caminho de Damasco, quando ele estava indo perseguir os cristãos, no capítulo 9 de Atos, abra sua Bíblia, veja que Paulo, quando vai falar sobre Jesus, é diferente do que nós encontramos aqui em Atos 17. Você observa que Paulo, ele tem um encontro com o Senhor. A partir do versículo 1 nós vemos a narrativa da história. Agora no versículo 17, Ananias entrou na casa dele, impôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Versículo 20. E logo nas sinagogas ele pregava Jesus, que este era o Filho de Deus.
Você observa bem que aqui ele pregava que Jesus era o Filho de Deus. Já que no Atos 17, além de pregar, ele demonstrava. Ele não só anunciava, além de dizer Jesus é o Cristo, ele demonstra, ele explica com consistência, com conhecimento, com base, com clareza, com fundamento, provando que as Escrituras apontavam e terminavam em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Amém? Isso é glorioso. Esse é o desafio nosso, quanto estudiosos das Escrituras. Nós estamos num período que a nossa fé está sendo colocada em queixa, irmãos. Com o acesso à mídia, há uma campanha para ridicularizar naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos. Não falta mestre para falar contra Jesus, para falar contra a Bíblia, para zombar dos dons espirituais que nós acreditamos, para escarnecer da fé que nós professamos. E se o crente não souber demonstrar de fato, com base, aquilo que ele acredita, a fé dele corre o risco de ser abalada. Por isso que você está vendo muita gente, o irmão estava na igreja e agora afastou, está no mundo, está na Umbanda, está no Espiritismo, porque ele não se sustentou na palavra e não procurou alimentar a fé dele, sustentada, fundamentada no Cristo a quem ele serve. Veja que Paulo não só fala que Jesus é o Cristo, ele demonstrou para os irmãos ali em Tessalônica tudo acerca de Jesus, demonstrando que ele era o Cristo. Olha o resultado da mensagem, versículo 4 de Atos 17. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Aqui começa a igreja em Tessalônica. Paulo chega na sinagoga, fala de Jesus, anuncia Jesus, demonstra que Jesus de fato é o Cristo esperado pelas Escrituras. O resultado dessa pregação é que alguns dos religiosos da sinagoga passaram a crer. Consequentemente, a mensagem não fica restrita apenas ao contexto da sinagoga. Diz a palavra que os gregos religiosos, qual era a religião dos gregos, irmãos? Eles tinham inúmeros deuses. Os gregos adoravam Zeus, Poseidon, Afrodite. Que mais? Tem algum outro deus que eu estou esquecendo? Hades, a Diana dos Efésios, Afrodite, eu falei, inúmeros deuses. Você vê que o texto que nós lemos aqui do capítulo 1 de Tessalônica, que eles se converteram dos ídolos para o Deus verdadeiro. Se converteram. Então, esses gregos religiosos adoravam as imagens desses deuses, dessas divindades e de tantos outros deuses que eram cultuados pelos gregos. Agora, a mensagem que Paulo prega, ela é cristocêntrica. Ela é fundamentada em Jesus. Ela é baseada em Jesus. Aqui é uma lição para a gente que prega o Evangelho. Nós estamos num período que as pessoas estão pregando tudo, mas menos Jesus. A gente fala de tantas coisas, mas não apresenta Jesus. E como que as pessoas vão crer em Jesus se Jesus não está sendo anunciado? Qual é o propósito da pregação? Diz o escritor do hino da harpa cristã, no hino 192, que o tema do bom pregador é o Calvário. É anunciar Jesus, é falar de Jesus.
Não só falar, mas demonstrar com clareza, com fundamento, com base, provando nas Escrituras que as Escrituras se cumprem em Jesus. A primeira coisa que a gente aprende quando vai estudar teologia é que Jesus é o tema central das Escrituras. Deus é o autor, Jesus é o tema central e o Espírito Santo é o intérprete. Pastor, eu tenho dificuldade ao ler as Escrituras de compreender. Você sempre terá, se você lê as Escrituras como um livro qualquer. Toda vez que você pegar a Bíblia e tratar as Escrituras como um livro comum, você não vai entender a revelação dela. Agora, você pega as Escrituras e antes de ler, entra num espírito de devoção, de consagração, convida o Espírito Santo, abre o meu entendimento, me traz a revelação, me mostra Jesus por meio das Escrituras. Aí você vai experimentar o que o escritor aos Hebreus diz sobre ela. Ele diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Hebreus 4:12. Você vai ver que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. Agora você precisa ler com devoção. Ao ler, você vai encontrar Jesus, você vai ver Jesus. Tem coisas que você vai ler na palavra com uma leitura superficial, os seus olhos não vão ser abertos. Falo, os olhos do entendimento. Lembra do que eu trouxe aqui para vocês sobre a revelação do ministério da letra e o ministério do Espírito? Que a letra mata e o Espírito vivifica? Quantas e quantas vezes eu já li o assunto e não tinha enxergado? Aí na hora que eu leio lá Êxodo 32, versículo 28, no dia que a letra, que é a lei é inaugurada com as tábuas dos 10 mandamentos, o culto da letra é inaugurado, tem morte. A tábua é quebrada, o bezerro de ouro é adorado, tem um barulho, mas não é do céu, e o culto termina em morte. Está lá, Êxodo 32, 28. Cerca de 3.000 homens morreram. No dia que o ministério do Espírito é inaugurado, não tem som da terra. O som que vem é de um vento veemente impetuoso que vem do céu, que enche a casa. E as pessoas começam a falar em outras línguas. E o culto termina com quase 3.000 almas sendo batizadas. Por que eu não enxerguei esse paralelo antes? Porque o Espírito não havia aberto o meu entendimento. Agora, quando você vai ler a palavra, quando você vai meditar nas Escrituras e convida o Espírito Santo, ele vai te revelar o oculto e o escondido. E a sua fé vai ser edificada. Aleluia! Você pode dar glória ao nome de Jesus? Então observa que Paulo, ele demonstrou, ele falou com profundidade, o resultado foi conversão. Alguns deles creram, ajuntaram-se com Paulo e Silas, e agora uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Que mulheres essas? Mulheres da alta sociedade. Mulheres de posição naquela cidade. Se converte. Da mesma forma que Jesus atraiu mulheres que serviam a ele com as suas fazendas, que investiram no seu ministério, Paulo aqui em Tessalônica tem um grupo de mulheres daquela sociedade que passa a seguir a ele e receber a mensagem que ele estava proclamando. Os irmãos estão conseguindo acompanhar até aqui? Estão comigo? Estão entendendo? Esse é o início da igreja de Tessalônica. Aí veja bem, a igreja começa a crescer. E você já viu que quando a igreja cresce, ela incomoda. Quando começa a ter pessoas mudando de vida para o Evangelho, traz desconforto. Vamos voltar lá no texto
de 1 Tessalonicenses para você compreender isso aqui. Veja aqui no versículo de número 9 do capítulo 1 que a gente leu, o que acontece com a pregação lá. Você lembra que muitos gregos religiosos, mulheres distintas, se convertem. E olha o que Paulo fala. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos convosco. E como 2 ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles abriram mão, porque os ídolos eram coisa comum para eles. Era natural. Era natural eles servirem a outros deuses, terem os seus ídolos dentro de casa. Eles abandonam a prática de adorar imagens, de demonstrar devoção a esses ídolos, e agora servem única e exclusivamente ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Começa a ter a experiência do que é ter vida eterna. Vida eterna não é o relacionamento com Deus vivo e verdadeiro? João 17,3. Tenho falado isso sempre. Se você não memorizou esse versículo, memoriza. O que é vida eterna? A gente fica muito focado em lugar. Quando fala de vida eterna, é céu. Não, vida eterna não é céu, irmão. Vida eterna é Cristo. A gente não vai para o céu? Vamos, claro que vamos. Mas não foca no lugar, porque você está desvalorizando o que é vida eterna. Você quer ir para o céu por quê? Por que você quer ir para o céu? É por causa da Rua de Ouro que você quer ir para lá? É por isso? Se for por causa da Rua de Ouro, você não entendeu o propósito da eternidade. Você está focando no lugar e não na pessoa. Você está adorando mais o céu do que aquele que criou os céus e a terra. Aí eu te pergunto, se Jesus não estiver no céu, você quer ir para o céu? Então, o que você quer de fato? Você quer Jesus, você quer o Cristo, você quer servir a Cristo. É claro que se eu estiver em Cristo, se Ele está no céu, eu vou estar onde? Se Ele descer do céu em glória, onde que eu vou estar? Vou descer em glória com Ele também. Se eu for arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares, para sempre eu estarei com o Senhor. Jesus falou, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a promessa de Jesus é nos levar para Ele. Se Ele estiver no céu, eu vou estar no céu. Se Ele descer e estabelecer um milênio aqui na terra, eu vou estar aqui no milênio na terra com Ele. O que eu quero é estar com Jesus para sempre. Quem é o segundo? Então você observa bem que eles deixaram os ídolos para adorar o Deus vivo e verdadeiro. João 17,3 diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando você passa a conhecer a Deus de fato, ninguém irá ocupar o lugar de Deus na sua vida. Ele será prioridade. E uma vez que Deus é prioridade, nenhum ídolo reinará no seu coração. Não pensa que ídolo é só a imagem de escultura, não. A gente tem muito ídolo dentro de nós, que precisa ser renunciado. Um dia Deus falou para Abraão, renuncia o Isaac. Você está amando mais o Isaac do que a mim. E aí? Às vezes a gente tem como ídolo um profeta, um pregador, um cantor, um carro, uma casa, uma empresa, um amor. Você pode ter muitos amores, mas nenhum desses amores pode ser maior do que o amor que você precisa devotar e entregar para Deus. Ele precisa ser exclusividade nas nossas vidas. Quem pode devotar esse amor para Ele e dar glória ao nome de Jesus? Então observa, eles creram, se ajunta com Paulo,
E o que vai acontecer? Vai vir perseguição. Vai vir perseguição. Nós estamos numa campanha para que a igreja não seja perseguida. O Brasil hoje está fazendo campanha para a igreja não ser perseguida. Ah, porque se entrar fulano vai perseguir a igreja. Que se for ciclano vai perseguir a igreja. Que se for ministro do STF vai perseguir a igreja. Nós estamos fazendo campanha para a igreja não ser perseguida, irmão. E deixa eu te dizer, pode entrar quem a gente quiser que entre. Se a igreja caminhar na obediência, na fidelidade, no amor, no evangelho, ela sempre vai sofrer perseguição. Mas ela sempre será cuidada pelo dono da igreja, que é Jesus de Nazaré. Ele fez a promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ela é perseguida, mas ela é sustentada. Sempre foi assim. Sempre foi dessa forma. E agora Paulo, poxa, teve perseguição lá em Filipe, foi preso, foi açoitado. O evangelho começa a crescer em Tessalônica. Inicialmente, depois de 4 semanas, porque ele teve 3 sábados. 3 sábados pregando na sinagoga, aí começa a crescer. Já tem 1 mês pregando na cidade, não apanhou, não teve perseguição. Ele falou, agora vai ser diferente o negócio. Não é? Nós já temos 40 dias aqui, ó. Ninguém encostou a mão na gente. O negócio agora vai fluir. Irmão, toda vez que a gente cria expectativa demais, o negócio desanda. É ou não é? Quando você pensa que está respirando leve, daqui a pouco você precisa de aparelho. Não é assim? Quando você começa a respirar leve, acabou os problemas. Daqui a pouco surge um, às vezes até maior do que o outro que você teve. Aí você pergunta, por que Deus? Desanima não, irmão. Fica tranquilo. Para cada luta tem livramento. Para cada batalha Deus tem uma vitória. Para cada etapa tem uma experiência a ser vivida, a ser experienciado. Você fica tranquilo. Deus está no controle de tudo. E se você está andando em fidelidade, em lealdade, vai ter perseguição, vai ter batalha. Olha o versículo 5. E quem é que vai perseguir? Quem vai perseguir Paulo vai ser os incrédulos, irmãos? É os incrédulos que vai perseguir Paulo? São os gentios que vão perseguir Paulo? Não. São aqueles que são crentes, religiosos, os judeus, os mesmos que mataram Jesus, os mesmos que mataram Estevão, os mesmos que açoitaram os apóstolos em Jerusalém. E o pior de tudo é que fazia isso em nome de Deus. A pior perseguição que alguém pode sofrer é aquela que é feita no nome de Deus. A igreja cristã, na Idade Média, queimava os outros na fogueira em nome de Deus. Os soldados das cruzadas massacraram sociedades em nome de Deus. Tem gente colocando bomba no corpo, explodindo e matando gente em nome de Deus. É preciso ter cuidado com o extremismo. Aprender a ouvir os outros sem reagir de momento. Porque às vezes você acha que o seu zelo, pelo nome de Deus, você pode fazer o que você quiser com os outros. Eu quero falar de Deus em todo lugar. Por exemplo, quem já fez evangelismo aqui na casa dos outros? Você já pediu para entrar e fazer uma oração na casa das pessoas? Como que você quer que eles te recebam? Com educação, sim ou não? E eu pergunto, se um católico entrar na sua casa e pedir para fazer uma oração,
Como é que você vai receber ele? Na minha casa não, mas você pode ir lá na casa dele. Você compreendeu como é que é a coisa? Na testemunho de Jeová não entra lá em casa. Deixa eu entrar, que fé é essa que você vai abalar por receber essas pessoas na sua casa? Seja educado. Pare de ser extremista, de ser fanático. Tenha educação para receber as pessoas que batem na sua porta. Não, vai amaldiçoar a minha casa. Que fé fraca é essa que os outros entram na sua casa e vai amaldiçoar essa casa? Que fé fraca é essa? Dá um teste, até 2. Vem aqui falar aqui no microfone, para quem está ouvindo na live ouvir. Conta esse testemunho logo, Joel. Conta aqui, ó. Pega esse. Bom que eu vou descansando a voz um pouquinho. Pai do Senhor, igreja. Quando o pastor Liel falou de testemunho de Jeová, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui atropelada, eu fiquei 1 ano na cama, porque eu quebrei as 2 pernas, eu sou um milagre de Deus. E na minha casa ia um casal de testemunho de Jeová. Eu não conhecia Jesus da maneira correta, mas esse casal, todo sábado, ia lá na minha casa falar do amor de Deus. E ele falava de Jesus. Eu lembro deles até hoje, falava de Jesus. Uma certa vez, a casa da minha tia pegou fogo e eu estava dentro da minha casa sozinha. A minha casa era acima da minha tia. E todo mundo ficou apavorado ali, né, com fogo, e esqueceram de mim. E a fumaça já estava começando a entrar dentro da minha casa. E aquela mulher que falou de Jesus para mim, eu lembrei. Só que como a gente era muito devoto e tal, aí eu clamei da maneira errada por uma padroeira e eu falei que eu ia andar. Aí eu chamei e falei, agora você vai me ajudar aqui que eu vou andar, porque senão eu vou morrer. Quando eu botei as 2 pernas todas engessadas no chão, achei que eu ia andar. Eu caí com tudo no chão, eu falei, agora é o fim, eu vou morrer. Aí eu lembrei que ela falou de Jesus para mim, aí eu falei, Jesus, se o Senhor está aqui comigo, me ajuda, não me deixa morrer aqui queimada, não. Para a honra e glória do Senhor, na mesma hora, a minha prima, ela mora em Vitória agora, ela entrou correndo dentro da minha casa e falou assim, Jô, você não vai morrer sozinha, eu vou morrer com você, eu vou te ajudar. Gente, a gente se abraçou, a gente chorou tanto, e logo em seguida, meus outros primos me tiraram lá de dentro. Então, quando você abre a sua porta para ouvir alguém falar do amor de Deus, deixa entrar, está falando de Jesus, recebe. Deus não faz acepção de pessoas, nós é que fazemos. Então, glorifica a Deus pela vida desse casal. Glória a Deus. Está vendo aí? Um testemunho. Então, irmão, a gente precisa ter maturidade, sabedoria. E você vai observar que a perseguição começa com aqueles que falam em nome de Deus. Você acha que nesse tempo que nós estamos agora, quem é que está falando dos crentes? É os ímpios que estão falando da gente? São os ímpios que falam mal da gente? Quem é que está falando mal dos crentes, irmãos? Não é vergonha de falar, não. Quem é? Os próprios crentes estão falando mal uns dos outros, perseguindo uns aos outros, atacando uns aos outros. E aí eu te pergunto, como que um reino dividido vai crescer? Como que um reino dividido vai crescer? Não vai. Então a gente tem que ter cuidado. Paulo começa a pregar, começa a ajudar a salvar, porque os judeus também pregavam contra a idolatria. Ao invés de se alegrar pela conversão dos gregos, olha o que acontece, versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios
E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-lo para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Começaram a fazer fake news. A fake news, ela sempre tem alguma coisa de verdade, mas é distorcido o que você diz. Eles pegam uma parte isolada do que você diz e deturpam o sentido. Esses religiosos judeus, homens maus, desobedientes, cheios de inveja pelo crescimento do trabalho que Paulo estava realizando, contrata até pessoas malignas. O que eles contratam? Os caluniadores, os malfeitores, para tentar denegrir a imagem dos homens de Deus. Irmão, a gente tem que ter muito cuidado quando chega alguém, que o diabo sempre tem os mensageiros dele. Rapaz, fiquei sabendo, não sei se você soube. Sempre assim. Olha, não é querendo falar mal, não. É querendo falar mal sim, irmão. É querendo falar mal sim. Cuidado com cá entre nós. Não leve a sério o que estão dizendo sobre a moral dos outros. A suspeita é pior do que o fato. Vou repetir, a suspeita é pior do que o fato, porque você está suspeitando de alguém baseado no que o outro disse. E está uma onda de tocar na moral dos outros, na integridade das pessoas, e isso não é de agora. E por que isso é feito? Por inveja. Por não ficar feliz com a felicidade do outro. Por não se sentir bem com o crescimento do outro. Eles caluniam Paulo, perseguem o irmão, tadinho, que recebeu Paulo na casa dele, e leva a cidade a ficar agitada. Leva a cidade a ficar agitada. E alvoroçaram a multidão, versículo 8, e os principais da cidade, que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E o que os irmãos fazem? Versículo 10. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Observa bem que há um montim, há uma perseguição, e a perseguição é tão cruel que Paulo não pôde permanecer em Tessalônica. Paulo não pôde continuar o trabalho missionário naquela cidade. Ah, pastor, tem gente que atrapalha? Tem. Tem gente que pode atrasar a obra por meio de alguém em um determinado lugar? Tem. Nós temos que ter cuidado para nós não fazermos boicotes ao trabalho que um irmão ou a irmã está fazendo. Há um trabalho que uma igreja está realizando. Às vezes a gente não faz, o outro está fazendo e a gente se opõe. Então a gente precisa ter atenção quanto a isso. Paulo sai de Tessalônica, vai para Bereia, versículo 11. Ora, os irmãos bereanos, olha que igreja de Bereia, irmão. Que igreja maravilhosa. Esses irmãos de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Se o evangelho estava bem lá em Tessalônica, em Bereia está melhor. E por quê? Porque são crentes maduros. São crentes equilibrados. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras
se estas coisas eram assim. Se ouve alguém pregar, pesquisa se é aquilo mesmo. Olha direitinho. Esses dias eu vi um pastor conhecido falando: aqui os presbíteros não podem ministrar a bênção apostólica. Só pastor que pode dar a bênção apostólica. Falei, com que base nas Escrituras? Compreendeu? As coisas têm que ser examinadas. Você está ouvindo o ensino do pastor Eliel aqui? Você precisa examinar para ver se o que eu estou falando está de acordo com as Escrituras. Você tem que ter senso crítico. Você tem que examinar para você não se alimentar equivocadamente. Não ser movido por todo o vento de doutrina, mas ter sustentação, ter base, ter direção. Glória a Deus. De sorte que creram muitos deles, e também as mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Que coisa, né, irmãos? Eles não ficaram satisfeitos de perseguir Paulo só em Tessalônica. Souberam que Paulo estava pregando em Bereia, que o evangelho estava crescendo em Bereia, que a obra estava prosperando, saíram de Tessalônica para ir lá fazer um montim em Bereia, agitar a multidão contra os apóstolos. Que Deus nos guarde dos falsos irmãos. Que Deus nos guarde daqueles que, em nome de Deus, tenta fazer a gente parar a nossa caminhada. Que Deus nos guarde daqueles que, por um zelo, movido por inveja, se levante contra nós para que a gente pare. E guarde o seu coração, irmão. Porque uma vez que você é ferido, para se curar, é um processo doloroso. Ah, pastor, eu fui ferido e eu quero parar. Não para não, irmão. Não dá combustível para quem está te perseguindo, não. Não dá, porque quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus, quem te ungiu foi Deus, e Ele vai te capacitar, Ele vai te sustentar. O que eles falam não te define, o que eles fazem não te define. Maior é aquele que está contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que no mesmo instante os irmãos mandaram Paulo que fosse ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Observa que Paulo tem que ir, porque se Paulo ficasse, eles iam matar Paulo. E ainda não tinha chegado a hora dele morrer por causa do evangelho. Então tem hora que você tem que ter sabedoria. Você vai enfrentar a hora que tem que enfrentar, mas tem hora que você tem que ir. Igual Jesus, né? Jesus na sinagoga de Nazaré, quando viu que queriam apedrejar ele, saiu de fininho. Jesus saiu. Então tem hora que você não pode estar peitando, você tem que ver. Se Deus... Eu lembro do dia que Davi, sendo perseguido por Saul, parou numa determinada cidade. E Davi lutou pela cidade, deu livramento à cidade. E aí veio a notícia para Davi que Saul estava indo para lá. Aí Davi ora, pergunta a Deus: Deus, Saul vai vir aqui, Senhor? Aí Deus falou: vai. Os moradores aqui vão ficar do meu lado ou vão me entregar para Saul? Aí Deus falou: os moradores vão te entregar para Saul. E Davi tinha lutado pelos moradores. Aí você sabe o que Davi faz? Foge. Você entendeu? Tem hora que você tem que enfrentar, tem hora que você tem que correr. E é por isso que Paulo foge. E de lá Paulo vai para Atenas, deixa Silas e Timóteo na região de Bereia e Tessalônica. Assim começou a igreja do Senhor na cidade de Tessalônica. Terça que vem a gente continua e vamos fazer a exposição todinha do capítulo 1. Eu só fiz essa introdução para vocês terem um conhecimento histórico, como que surgiu, como que nasceu essa igreja e por que Paulo vai escrever essa primeira carta.
Observa bem, a igreja é nova, a igreja tinha poucos dias de vida e logo vem uma grande perseguição. Aí eu pergunto aos irmãos, aquela igreja tinha estrutura para enfrentar a perseguição? Tinha maturidade para enfrentar aquela perseguição? Não. É por isso que Paulo vai escrever a carta para animar, para incentivar e para apoiar os irmãos que estavam sendo perseguidos, a fim de que eles não desistissem e não abrissem mão da fé. Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Quero convidar o pastor Cristiano, nosso vice-presidente, vai estar orando nesse momento. Abençoe.